Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com um grupo de convidados muito especial ao longo destas semanas, estudando a respeito do livro do Apocalipse. E hoje chegamos a um capítulo muito interessante, o capítulo 16. Esse capítulo, ele descreve a queda de 7 pragas. Nós vamos entender melhor esse assunto. Muitas pessoas têm dúvida com relação ao tema. Por isso eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, como os nossos amigos que já fizeram, cada um já está com a sua Bíblia, e nós vamos agora estudar um tema que é pouco falado, mas muito especial, as 7 últimas pragas. Esse é o tema do capítulo 16 de Apocalipse. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia, mas antes de começarmos o estudo, como é nosso hábito aqui, nós queremos convidar todos vocês para orarmos e buscarmos a direção de Deus para o estudo. Ore comigo. Pai Santo, obrigado por estarmos reunidos nesta hora em torno da Tua Palavra. Queremos estudar agora Apocalipse 16 e entender esse tema tão interessante, a queda das 7 últimas pragas. Que nós, ao compreendermos esse tema, temos a ciência das advertências divinas estendidas à humanidade, como uma forma de nos alertar e de nos preparar para a vida eterna. Por isso, fica conosco e nos abençoe mais uma vez. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 16 vai tratar do tema das 7 pragas. Mas para entender esse assunto, temos que voltar ao capítulo 15, que funciona como a introdução ao capítulo 16. Olha o que diz Apocalipse capítulo 15, logo no verso 1. Aqui está apresentado o motivo da queda das 7 últimas pragas. Os 7 flagelos, diz a minha Bíblia. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Interessante que o Apocalipse tem várias cadeias de 7. Já vimos aqui sobre 7 candeeiros, sobre as 7 igrejas, 7 selos, e agora chegamos nas 7 pragas. O capítulo 15, verso 1 está dizendo que com o derramamento dessas pragas se consuma a ira de Deus. Muitas pessoas não entendem esse tema e às vezes a nossa Bíblia parece estar como esta aqui, acorrentada. Muitas pessoas não abrem a Bíblia para estudar, ou às vezes até abrem, mas não compreendem os assuntos. Vamos mais uma vez abrir a Bíblia e deixar que esse tema seja compreensível para todos. Para entendermos o tema das pragas, precisamos entender o ofício, o ministério de Cristo no santuário. Jesus está nesse exato momento no santuário celestial, trabalhando por todos nós. Esse ministério de Cristo nós chamamos de bifásico, porque ele acontece em 2 fases. Lembra que lá no santuário em Israel, você tinha o sacerdote, que oficiava todos os dias, e o sumo sacerdote, que entrava em ação uma vez por ano? Tudo o que acontecia no santuário era uma tipologia da obra de Cristo. Então, ele tinha que cumprir esses ministérios. E quando Cristo tornou-se nosso sacerdote? Quando Cristo morre no ano 31 e ele ressuscita no domingo pela manhã e vai aos céus, ele começa uma obra sacerdotal, que durou até o dia 22 de outubro de 1844, conforme nos ensinou a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Os mileritas achavam que Jesus voltaria nesse dia, mas não era a volta dele, era o início de uma nova fase do seu trabalho no santuário. Que fase agora?
Aquela fase é representada lá no santuário terrestre pelo sumo sacerdote, que entrava no Santíssimo no dia 10 do 7º mês para fazer juízo, expiação. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou agora a sua obra sumo sacerdotal no santuário celestial. Isso quer dizer que nesse exato momento, ele está realizando o juízo. Lembra que semana passada estudamos sobre o juízo em 3 fases? E que a primeira fase acontece agora? Os nomes de todos os que aceitaram a Cristo serão julgados, para que antes que ele volte, seja definido quem está salvo e quem não está. Então ele voltará para buscar os salvos. Se Cristo está hoje atuando como sumo sacerdote, o que vai acontecer quando ele terminar esta obra? Olha para o capítulo 15, dê uma olhadinha no versículo 8. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos dos 7 anjos. Jesus está hoje no santuário, mas chegará um momento em que a fumaça tomará conta do santuário. O que significa esta fumaça enchendo o santuário? É porque Jesus sai do santuário. Ninguém mais pode penetrar no santuário até que se cumpram as 7 pragas. Este sair aqui do santuário tem que ser comparado com Daniel 12:1, onde o profeta diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de prova, qual nunca houve. O levantar-se de Miguel, de Daniel 12:1, é a saída de Cristo do santuário, assim como Apocalipse 15:8. Então, quando Jesus sai do santuário, acabou o trabalho dele como mediador e juiz. Ou seja, todos os casos já foram decididos. Uma vez que os casos foram decididos, os salvos já estão selados com o selo de Deus. E nós já aprendemos aqui que o selo de Deus é um selo de proteção. Proteção contra o quê? Contra as pragas que agora cairão. Então, as 7 pragas que serão derramadas, elas não atingem aos que receberam o selo de Deus. Elas atingirão os portadores da marca da besta, como nós veremos agora no próprio texto bíblico. Então, quando Jesus sai do santuário, lá fora existem 7 anjos. Cada um desses anjos vai agora à terra derramar a sua taça. E em cada taça há um flagelo, uma praga. E com estas 7 pragas sobre os ímpios se consuma a ira de Deus. Ou seja, a justiça tem que ser feita. Agora é a hora da retribuição. Vamos agora então estudar cada uma das pragas e entender o seu significado. Apocalipse 16:2 apresenta a primeira praga. 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. Você lembra da experiência de Jó? Quando ele tinha o seu corpo tomado pela lepra e ele com um caco de telha coçava a pele por não suportar o sofrimento? Algo parecido será a primeira praga. E quem é que a primeira praga atinge? Os portadores da marca da besta e da sua imagem. Então a primeira praga é derramada sobre esse grupo. Segunda praga, verso 3. Derramou o segundo anjo a sua taça aonde? No mar. E este se tornou em sangue como de morto,
e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, ela é derramada no mar, e o mar vai se transformar em sangue. E o que vai acontecer com os animais que habitam no mar? Eles morrerão. Agora, estas pragas são literais, mas elas não são universais. Por que não são universais? Esta é uma conclusão que nós chegamos. Se a segunda praga fosse universal e todos os oceanos se transformassem em sangue, uma vez que 3/4 da terra é água, nós não teríamos oxigênio para sobreviver. Só que não é esse o quadro que a Bíblia pinta. Quando a Bíblia fala da volta de Cristo, os ímpios estarão vivos. Então, esta segunda praga não pode ser universal, ela é local. Ou seja, alguma parte dos oceanos se transformarão em sangue, mas não todo o globo, todo o planeta. Então, a segunda praga é o quê? As águas dos oceanos em sangue. Não todos, uma parte que nós não sabemos quais são. Olhe agora para a terceira praga. Verso 4 em diante. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Aonde cai a terceira praga? Nos rios e nas fontes das águas. Mais uma vez, esta praga não é universal, porque se toda a água potável que nós temos no mundo se transformasse em sangue, a humanidade sobreviveria poucos dias. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta quando Jesus volta. Quando Jesus volta, os ímpios estarão vivos, bem como os salvos. Então, esta praga também tem um caráter local. Agora, aqui acontece algo interessante. A água potável se transforma em sangue e o ímpio, nesse momento, muitos deles que habitarem estas regiões atingidos pelas pragas, eles não terão água para beber. Mas o justo terá a água, porque nenhuma das pragas atinge o justo, porque ele foi selado pelo selo de Deus. Então, aonde falta água para o ímpio, não faltará para o justo. Daí vem a promessa do salmista: o teu pão será dado e as tuas águas serão certas. Eles não terão necessidade de nada. Mas um outro detalhe chama a atenção aqui. Por que é que as águas potáveis se transformaram em sangue? O anjo diz assim: porque eles derramaram sangue de apóstolos e profetas. Agora sangue tem sido dado a beber para eles. Eles são dignos disso. Amigos, esta praga faz referência a todas as tragédias que acontecem aos cristãos em nossos dias. Porque se as pragas estão no futuro, elas não estão falando dos ímpios que viveram na Idade Média. Elas estão falando dos ímpios que vivem nos últimos dias da história e que vão perseguir os cristãos. Vocês têm acompanhado as reportagens de algumas regiões do mundo, e esta foto aqui é uma foto recente do que está acontecendo com muitos cristãos em algumas partes do mundo. Eles estão morrendo por amor à verdade. Estes que estão matando os cristãos, um dia eles terão sangue para beber. E sabe o que Deus declara? Eles são dignos disso, porque eles derramaram sangue. E sabe o que eu imagino? O ímpio, no desespero, na sede, por falta de líquido, de fato eles vão beber literalmente sangue, esperando que isso mate a sede, mas certamente não matará.
mas é o desespero e a punição que eles recebem pelo mal que praticaram. Chegamos à quarta praga, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha o que acontece na quarta praga. Primeiro, ela é derramada sobre o sol. E aqui nós teremos o planeta aquecido a uma temperatura quase que insuportável, a ponto de queimar os homens com intenso calor. Mais uma vez, queimar os ímpios. Os justos não sofrem as consequências das pragas. Agora, eles estão em desespero por causa do aquecimento, do calor. Imagine a situação. Eles têm úlceras malignas no corpo, eles não têm água para beber e agora um sol que aquece a ponto de queimar a pele. Interessante que mesmo diante de todos esses juízos, a Bíblia diz assim: e nem se arrependeram para darem glórias a Deus. Por que não se arrependeram? Porque agora é tarde demais. A porta da graça já está fechada. Jesus já saiu do santuário. E aqui eu queria tocar um ponto muito interessante. Tem muita gente por aí ensinando que quando chegar a grande tribulação da igreja, ainda haverá um tempo de oportunidade para a salvação, um tempo de arrependimento. Amigos, nada disso. O tempo de arrependimento é hoje. Quando Jesus sair do santuário, todos os casos já foram decididos. Agora, perceba se esta não é uma estratégia satânica. Porque se eu fico ensinando que haverá no futuro um tempo de tribulação, onde então as pessoas poderão tomar a sua decisão, as pessoas vão postergar essa decisão para um momento que de fato não há oportunidade. Veja se essa não é uma estratégia satânica. Outros estão ensinando que vai vir o reinado do anticristo, e eles estão falando em 7 anos de reinado do anticristo. Outros falam em 7 anos de reinado dos 144 mil. De onde eles estão tirando esses 7 anos? Sabe de onde? Da profecia de Daniel 9, 27. Ou seja, a profecia de 7 anos que aconteceu no primeiro século, do ano 27 do batismo de Cristo até o ano 34, que já se cumpriu na história, muitos estão pegando essa última semana e jogando para o fim da história humana, sendo que isso não pode ser feito. A Bíblia não diz que esses 7 anos se aplicam ao tempo do fim, mas falam do batismo do ungido, falam da morte de Cristo, quando cessam os sacrifícios do santuário, fala da rejeição de Israel como nação. Então é lógico que esses 7 anos, eles estão ali entre o ano 27 e 34 da era cristã. Agora, aqueles que têm a visão dispensacionalista, eles pegam essa última semana e jogam para o futuro e oferecem uma falsa opção de arrependimento, quando ela não existe. Patrícia? Pastor, não seria neste momento das 7 pragas que os judeus teriam a chance de se arrepender? Então isso não é correto Não é dizer. correto. Você está lembrado que antes que começam a cair as pragas, Jesus já deixou o santuário? Sim. Quando Cristo deixa o santuário, a intercessão pela humanidade terminou. Quem aceitou a graça está salvo. Quem não aceitou está perdido. Então, quando cai a primeira praga, todos os casos já estão decididos. Mas tem muita gente ensinando isso. Isso. E aí o que acontece? Tem muita gente esperando ver a coisa acontecer para tomar uma posição séria ao lado de Cristo, quando na realidade esta é uma falsa promessa. Não tem esse momento. Não tem na profecia um período de 7 anos no futuro. Mas o diabo espalha essa mentira. E muitos estão
dormindo em sua vida espiritual, esperando por algo que nunca irá acontecer. Não é extraordinário como a palavra de Deus nos mostra tudo o que vai acontecer? Pois bem, caiu a quarta praga e chegamos na quinta. Olha o que diz o versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Duas coisas são interessantes nessa quinta praga. Primeiro, ela fala que eles ainda estão sofrendo as consequências da primeira praga, das úlceras. Isso quer dizer que as pragas serão sucessivas, uma após a outra. Segundo, mais uma vez é dito que eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque não há mais o Espírito Santo trabalhando nesses corações. Porque Jesus já deixou o santuário celestial. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Apocalipse 22, 11 já foi pronunciado. Continue o injusto, ainda na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. A quinta praga atinge o trono da besta. Lembra que nós estudamos sobre a igreja de Sardes, onde lá estava o trono de Satanás? E lembra que nós falamos que o trono de Satanás em Sardes tinha a ver com muitos templos pagãos que adoravam falsos deuses? O trono de Satanás está aí, onde existe agora a adoração de um falso Cristo. E sabe quem é esse falso Cristo? É o próprio Satanás, que vai imitar Jesus voltando e depois vai tomar conta de todas as igrejas que se uniram em torno da santidade do domingo e da crença que a alma é imortal. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos estudar as últimas duas pragas e como elas culminarão com o momento glorioso da volta de Cristo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito das 7 últimas pragas. Se você quiser ter um material rico com muito mais conteúdo do que estamos apresentando aqui, nós temos uma revista para presentear você. Você pode solicitar essa revista através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessando o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. E aí você poderá então receber inteiramente grátis essa revista na sua casa através dos correios. Eu queria aproveitar e fazer um convite para você. Todos os domingos à noite, nas igrejas adventistas, nós estamos estudando o tema do Apocalipse. Você está convidado a nos fazer uma visita. Se quiser encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso e-mail, o nosso site, encontreumaigreja.com.br. E lá você vai poder aprofundar um pouco mais os assuntos que aqui nós estamos apresentando. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos sobre a quinta praga e parece que a Graziele tinha uma pergunta, pois não? Não ficou muito bem claro sobre a vinda do falso Cristo. Ele vai vir nessa quinta praga e aqueles que não têm mais a oportunidade de salvação, eles irão acreditar que é realmente o Cristo? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, o falso Cristo não se manifesta na quinta praga. Ele já se manifestou antes do fechamento da porta da graça. Abra comigo e leia um texto aí da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses. Qual é o tema do capítulo 2 dessa segunda carta? Na minha Bíblia diz assim, a vinda do Senhor, certo? A revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Olha para o versículo 1, segundo Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema que Paulo está tratando aqui? A volta de Cristo, certo? Com relação à vinda de Jesus Cristo, nós vos exortamos. O tema é a volta de Jesus. Olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Cristo. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes que Cristo volte, o próprio Satanás vai fazer parecer ser ele o Cristo voltando. E quando ele fará isso? Antes que se feche a porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça durante as pragas, o ímpio já está perdido. O diabo não lucraria com isso. Então ele fará isso antes que se feche a porta da graça, durante o lançamento do decreto dominical. Por quê? Porque aí ele pode arrastar ainda muitos para a perdição. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer parecer ser o Cristo, baixando a terra, e quando aqui chegar, vai começar a pregar e ensinar como Cristo fazia, vai fazer um monte de sinais, milagres e maravilhas, e o povo vai achar que ele é o Cristo que voltou. Você entendeu a artimanha de Satanás? Agora, por que é que ele também volta? Lembra que eu falei para vocês de que todas as igrejas vão estar se unindo em torno de duas doutrinas? A crença de que o domingo é o dia santo e que a alma é imortal? Mas o que dizer das pessoas não cristãs? O que dizer, por exemplo, do mundo muçulmano, que não aceita a Cristo nem a Bíblia como verdade? Como eles vão se unir às igrejas? Independente do movimento, religioso ou não, todos esperam a manifestação de um libertador. Pegue, por exemplo, o movimento Nova Era. O movimento Nova Era está esperando a vinda do Maitreya, que é o libertador para eles. Qualquer segmento hoje espera a chegada de um libertador. O que o diabo vai fazer? Ele vai reunir nele a expectativa de todos os povos. Então todos vão achar que ele é o libertador que eles esperavam. Por quê? Por causa dos bens temporais que ele estará fazendo pelos povos. Aí o ecumenismo chegará ao seu ápice, porque agora o Cristo está em nosso meio e nós todos nos unimos. Mas quando acontece esse ecumenismo, o povo remanescente de Deus está pregando que esse é o falso Cristo, que há uma lei a ser obedecida, que a marca da besta não deve ser aceita. Então o mundo inteiro vai ser evangelizado, porque Jesus falou que assim tem que ser, em Mateus 24:14. Esse evangelho será pregado, então virá o fim. E quando o mundo inteiro for evangelizado, Jesus termina a sua obra mediadora. Todos os que aceitaram a salvação estão salvos, todos os que rejeitaram estão perdidos, e ele sai do santuário. Quando ele sai do santuário, começam a cair as pragas. Patrícia. Recentemente, o Papa se reuniu com outras denominações religiosas no intuito de promover a paz mundial. Nós podemos dizer que é isso se cumprindo? Claro, nós estamos a passos largos no movimento ecumênico. Várias reuniões estão acontecendo. As igrejas estão se unindo. Agora, olha que interessante. O ecumenismo vai ser coroado com a vinda de Cristo, que na realidade é o falso Satanás. É o falso Cristo, é Satanás. Só que quando todas as igrejas se unirem,
Jesus terminou sua obra no santuário, ele sai do santuário, aí começam a cair as pragas. Aí agora os ímpios que estão seguindo esse falso Cristo começam a receber as pragas. Aí eles vão perguntar para o próprio Cristo: escuta, você não é o Cristo? Você não está em nosso meio? Nós todos não nos unimos como igreja? E por que agora das pragas? E sabe qual será a resposta que o diabo dará? Sabe por que as pragas estão caindo? É porque há um grupo que não se uniu conosco. E é por causa desse grupo que Deus está irado. Se esse grupo for exterminado, as pragas cessarão. E então sai o decreto de morte de Apocalipse 13. Está lembrado o decreto de morte? É agora que ele sai, durante as pragas, com essa justificativa. Se nós exterminarmos aqueles que não se uniram e os que insistem na observância da lei de Deus e do sábado, as pragas cessarão. É nesse contexto que chega o decreto de morte de Apocalipse 13, 15. Vocês estão percebendo como é que o Apocalipse constrói os eventos do final da história? E então as pragas estão caindo, sai o decreto de morte, os ímpios se unem contra os justos, que já estão selados, e quando eles tentarem matar os justos, Cristo se manifesta e liberta seu povo. Por quê? Porque eles não podem mais morrer agora, porque eles já estão selados. Então, vamos ver quais são os eventos da sexta praga. Olha aí para a próxima praga, verso 12 em diante. Derramou o cesto a sua taça, aonde, amigos? Sobre o grande rio Eufrates. O que aconteceu com as águas do Eufrates? Secaram-se para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Vocês se lembram quando nós estudamos a respeito da queda de Babilônia, em Daniel capítulo 5? Quem foi o homem que derrotou Babilônia lá no ano 539 a.C.? Ciro. E qual foi a estratégia militar que Ciro usou para derrotar Babilônia? Ele secou que rio? O Eufrates. Então, lá no 6º século antes de Cristo, Ciro secou o rio Eufrates para derrotar Babilônia. Agora aí está Babilônia, a confusão religiosa, que agora se uniram no movimento ecumênico. E o que é a sexta praga? É mais uma vez o secamento do rio Eufrates. Só que agora é uma questão simbólica, porque não existe um rio Eufrates que vai ser secado, mas o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia. O rio Eufrates foi secado e aquilo que alimentava a Babilônia deixou de existir. Nesse momento, o que é que alimenta a mística Babilônia de Apocalipse? É uma falsa esperança num falso Cristo. Mas como as pragas estão caindo agora, eles tentam matar os justos e não conseguem, as pragas continuam, então os ímpios vão se voltar para seus líderes religiosos e vão dizer assim: por que é que vocês nos ensinaram o erro? Está claro agora que Deus tinha um povo que guardava a sua lei. Por que é que vocês não nos ensinaram a verdade? Agora eles vão tirar o apoio de Babilônia. Por isso cai Babilônia, porque aqueles que até aqui apoiavam, não apoiam mais. Só que é tarde demais. Eles deixam de apoiar, mas eles já estão perdidos, porque eles rejeitaram a terceira mensagem angélica quando foi pregada. Eles escolheram ficar do lado das tradições. Bruno. Pastor, aí não entra aquela questão que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância? Isso aconteceu antes do fechamento da porta da graça. Os sinceros vão ser julgados pela luz que eles têm, mas lá, antes que Jesus deixasse o santuário, todos foram julgados. E lá não foi pregada a terceira mensagem angélica, dizendo: aqui está o selo de Deus,
E aqui está o selo da besta. O anjo não vem com a potente voz, a humanidade não ouviu. Então esses ímpios, eles ouviram, mas eles escolheram o lado errado. Aí eles negaram, então. Eles negaram, eles rejeitaram o que a Bíblia ensinava. Bruno, eu dou para você 104 textos na Bíblia sobre o sábado. Aí você diz não. Você não me dá nenhum do domingo e diz que é o domingo? Você está entendendo? Não tem gente inocente mais nessa altura. Não tem. Cada um ouviu do Evangelho. Ele teve que decidir e eles escolheram. Agora eles tiram o apoio das igrejas, dos líderes, mas eles já estão perdidos. E o que acontece agora? Olha o que diz a praga. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. Então se ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Aqui está a batalha do Armagedon. E o que é esta batalha do Armagedon? Deixa eu voltar o verso aqui. 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Amigos, quem é o dragão na profecia apocalíptica? O próprio Satanás. Quem é a besta na profecia apocalíptica? Nós já vimos aqui que existem mais de uma besta no Apocalipse. Quando estudamos Apocalipse capítulo 11, nós vimos que aquela besta que surge do abismo para atacar a palavra de Deus, as 2 testemunhas, nós dissemos que aquilo ali é o próprio Satanás que usou o ateísmo da França para atacar a Bíblia. Quando chegamos em Apocalipse 13, nós já estudamos aqui que a primeira besta refere-se à Roma imperial e papal e que a segunda besta refere-se aos Estados Unidos. E no capítulo 17 tem mais uma besta que ainda vamos estudar ainda. Ou seja, se o próprio dragão é o Satanás, estas bestas podem estar falando de quê? Podem estar falando desse movimento religioso que foi liderado pela primeira besta que recebeu a adoração. Roma papal. E o que é aqui o falso profeta? O falso profeta nesse contexto é o movimento espírita. Por que ele é o falso profeta? Porque está ensinando que a alma é imortal, que você pode comunicar-se com os mortos, que os mortos falam com você, que você passa por reencarnações sucessivas. Esse é o falso profeta, porque nada disso é bíblico. Aqui em Apocalipse 16, 13, fala de 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Quem é o dragão na profecia apocalíptica? O próprio Satanás. Agora, quem é que Satanás usa para disseminar os seus ensinos? O Espiritismo. Porque é o Espiritismo que ensina que as pessoas, que a alma não morre e que você passa por processos de reencarnação para aperfeiçoamento. É o Espiritismo que ensina que você pode se comunicar com quem já morreu, quando a Bíblia diz que aqueles que morrem estão dormindo, não têm consciência de nada. Então o Espiritismo é representado aqui pelo dragão. No capítulo 11, nós temos uma besta que sobe do abismo, que é o próprio Satanás, que usou o ateísmo na França para atacar a palavra de Deus. No capítulo 13, nós temos agora uma besta que sai do mar. Esta besta recebe adoração. E nós identificamos esta besta como sendo Roma imperial e papal. Então, no contexto do tempo do fim, não existe mais Roma imperial.
Mas a ferida mortal que o papado sofreu foi curada, diz o Apocalipse, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, o dragão representa o espiritismo, a besta, o catolicismo, e o falso profeta, o protestantismo, que se apostatou da verdade. A segunda besta de Apocalipse 13, que tem nos Estados Unidos a principal nação protestante do mundo. Agora, o que aconteceu? Juntaram-se espíritas, o romanismo e o protestantismo, que se afastou da Bíblia, e eles se unem no movimento ecumênico. Para quê? Para a última batalha do Armagedon. Só que a batalha do Armagedon é uma batalha que eles já perderam, porque nesse momento, Cristo já está fora do santuário. As pragas já estão caindo. Os casos já estão decididos. E sabe o que acontece em seguida? Como diz a visão? Estes movimentos que se uniram vão agora reconhecer que eles estavam errados, tirarão a autoridade de Babilônia, e isto abrirá caminho para a sétima praga. Qual é a sétima praga? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Você percebe que a queda das 7 pragas começa a falar de fenômenos que nós vimos na abertura do último selo? Quando montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, quando o céu se enrolou como um pergaminho, a 7ª praga, ela vai terminar ou coincidir ou dar início aos fenômenos sobrenaturais da volta de Jesus. E um detalhe chama a atenção: durante a 7ª praga, cairá do céu pedras com peso de cerca de 1 talento. 1 talento é mais ou menos 40 quilos. Imagine uma chuva de pedras que pesam 40 quilos caindo do céu. E as pessoas, ao sofrerem as consequências dessa chuva de pedra, os terremotos que balançam a terra, o mar que se enfureceu e engole as ilhas, elas vão fazer o quê? Elas vão blasfemar do nome de Deus, porque a praga, o flagelo, é sobremodo grande. Amigos, Deus está consumando sua ira, porque estes que não aceitaram a graça se submeteram a Satanás. E porque se submeteram a Satanás, perderam a vida eterna e agora estão começando a pagar pelos erros que cometeram. Alguém pode olhar para esse quadro e pensar assim: pastor, parece muito severa a ira de Deus. E é severa. Severa sobre os ímpios. Severa sobre aquele homem que depois que a esposa o abandona, vai até um hospital e tira a vida da esposa. Severa para um pai como este que entrou dentro de um carro, colocou os filhos e jogou contra uma carreta. Severa para estes que invadem as propriedades alheias, roubam e matam para se enriquecerem ilicitamente. Severa para muitos de nossos políticos, que enquanto milhares de famílias estão morrendo sem ter o que comer,
estão roubando dinheiro público, colocando em bancos no exterior ou comprando patrimônios no Brasil. Para estes vai ser severa. Você, quando lê o noticiário, quando vê uma TV, você não fica um pouco revoltado com tudo que está acontecendo no Brasil? Ainda ontem, eu vi uma reportagem sobre famílias do Maranhão que não têm o que comer. Uma mãe com 5 filhos, e a repórter perguntava para uma criancinha que não tinha nem 6 anos de idade: o que você comeu hoje? E ela disse: nada. Ainda ontem eu vi uma outra família sendo entrevistada, e enquanto a mãe falava, uma criança chorava em desespero. E a repórter perguntava para a mãe: você tem o que dar para ela? E ela disse: eu não tenho. Crianças morrendo de fome, num país rico como o Brasil, do lado da sua casa. Sabe por quê? Porque políticos corruptos estão desviando a verba que deveria ser do povo. Isso revolta você? Não deve revoltar. Causa indignação? A mim também me causa. Mas lembre-se, Deus vai punir a todos estes que estão roubando, que estão lesando. E se eu estou falando para alguém agora que se enquadra nessa situação, o apelo de Deus é para você. Se arrepende do mal que você tem feito e volta atrás. Repara os erros que você cometeu. Passa a agir com justiça e honestidade. Porque se você não fizer isso, é isso aqui que aguarda você. É isso que te aguarda. Deus não é severo. Deus é justo. É justo. Ninguém aqui tem direito de tocar na vida do próximo. Ninguém tem direito de dar uma bofetada no rosto de ninguém. Ninguém nessa terra tem direito de dirigir a alguém palavras que firam ao sentimento e ao coração. Ninguém tem. E quando você faz isso, Jesus falou assim: você está fazendo isso é comigo. Porque todas as vezes que você toca num pequenino destes de Cristo, você toca nele. A recompensa vem. Por isso se arrependa, senão o juízo será severo. Deus não é severo. Sabe por quê? Porque o sofrimento humano não é culpa de Deus. É culpa de Satanás. Por isso os dias deles estão contados. Logo chegará o dia que ele será destruído. O sofrimento é consequência do pecado que reina em nossa sociedade, onde alguns querem ter cada vez mais e pisam e roubam para conseguir. O nosso Deus não provoca isso. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que deixou-se ser pendurado na cruz. Ele é amor. Esse é o nosso Deus. E sabe por que ele foi para a cruz? Para te livrar das 7 pragas. Porque se você aceitar o homem do Calvário, você não vai receber os juízos de Deus na hora da condenação. Porque a palavra ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Darlene vai cantar uma música agora, onde ela diz assim: não há maior amor. Mesmo quando Deus pune, Ele pune por amor. Porque Ele ama seus filhos e não quer que a injustiça continue. Ele quer dar um basta ao mal que domina o nosso planeta. O nosso Deus não é um Deus severo, Ele é um Deus de amor. E para te tirar das pragas, Ele foi para a cruz. Ele morreu a morte que você merecia, para que pudéssemos ter a vida que a Ele pertencia. Não há maior amor.
em meu lugar sofreu, sozinho numa cruz, em meu lugar morreu, só para me salvar. Em meu lugar suportou tanta dor, Cristo se deu por mim. Não há maior amor, só Ele me ama assim. Jamais entenderei, sei que não posso merecer, desejo servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. Não há maior amor. Não sei agradecer por esse imenso amor. Seus passos vou seguir enquanto eu viver. Em meu Jesus sei que posso confiar, sou dele, eu sei. Sou dele, eu bem sei. Não há maior amor, só Ele me ama assim. Jamais entenderei, sei que não posso merecer, desejo servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. Ele é desejo servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. O seu amor jamais entenderei. Não há maior amor por mim. Não há maior amor do que este. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não nos criou para a destruição, mas Ele plantou em nosso coração o desejo pela eternidade. Deus nos criou para vivermos para sempre. Infelizmente, muitos não querem a Cristo e terão que passar pelo juízo das 7 pragas, como uma punição pelos atos que cometeram. Mas Deus é amor, e mesmo quando Ele pune, Ele está pensando no bem das pessoas. E finalmente, a destruição dos ímpios será um ato de amor, porque de outra forma, eles seriam infelizes por toda a eternidade. Não há real felicidade longe de Cristo. Nós podemos escapar de tudo isso
mas nós temos que nos voltar para esse Deus de amor. Enquanto Ele está hoje lá no santuário, intercedendo por mim e por você, nós temos que aceitá-lo como Salvador pessoal. Se Cristo não for Senhor de nossas vidas, se nós não nos entregarmos completamente, o destino certo serão as pragas. Aí a Bíblia nos pergunta: por que você vai escolher esse caminho da destruição? Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Este é o convite que Deus faz para nós. Se você deseja nesta hora aceitar a Cristo como teu Salvador, se você quer que Ele te proteja durante a última crise que haverá sobre a terra, quando as pragas forem derramadas, eu quero orar por você agora. Ore comigo. Pai, enquanto o Senhor está hoje no santuário celestial, intercedendo por nós, nós queremos abrir-te o nosso coração. Nós queremos pedir que Tu intercedas em nosso favor. Nós queremos suplicar que a Tua justiça seja nos concedida. Porque se deixados sós, seremos destruídos. Mas, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos como o Senhor deseja. E que esse amor manifestado na cruz do Calvário alcance o nosso coração e nos transforme para a vida eterna. Em nome de Cristo, nós te oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Semana que vem nós vamos nos reunir para mais um estudo do livro do Apocalipse. Que Deus o abençoe e até lá.